Fala, meus amigos! É um prazer reencontrar vocês aqui. Hoje a gente está indo para o nosso último vídeo das introduções de TCC. Espero que estejam gostando até agora. Hoje a gente vai para umas questões mais específicas de técnicas e terapias que a gente pode usar na clínica, mas que a gente pode... Enfim, o psicólogo ensina para o paciente, os dois trabalham juntos e no fim as pessoas acabam utilizando isso na vida delas, né? Porque o terapeuta ele nada mais quer que o paciente ele saiba ter ferramentas para conseguir operar durante seus desafios, né? O terapeuta quer que o paciente ele saiba fazer sozinho e por isso que o processo terapêutico ele é tão incrível, porque a gente cria ferramentas, a gente cria maneiras de se manejar os problemas, né? A gente entende e maneja os problemas, isso é tão bacana, assim. Bom, eu acho que eu gostaria de começar falando então sobre a relação terapêutica, né? Ela, ela é uma das coisas mais importantes da terapia em questão de fatores comuns de terapias. O que isso significa? Significa que tanto na terapia sistêmica, quanto na dialética, quanto na aceitação e compromisso, tanto na TCC, na psicanálise, enfim, todas essas terapias, elas por meio de pesquisas comprovam que a aliança terapêutica é o primeiro passo, digamos assim, para que exista uma mudança, né, no paciente. Por isso que a gente entende que muitas vezes sozinho a gente não consegue ter essa mudança, ou enfim, por outras maneiras. Porque a aliança terapêutica ela é não apenas um vínculo criado com uma pessoa que está ali com as ferramentas certas para poder te ajudar, mas também ela é um espaço, né? Ela é um espaço onde é que a gente pode falar aquilo que a gente precisa falar para que as coisas melhorem, né? É, Muitas vezes a gente vai falar para algum parente, algum amigo, enfim, por mais de confiança que essas pessoas sejam, não existe um vínculo terapêutico, né, uma aliança terapêutica, por quê? Porque elas são pessoas e elas podem fazer o que quiser com essa informação, os terapeutas não. Eles precisam ser confiantes e passar confiança de que tudo que a gente falar na sessão terapêutica vai ficar ali e tudo que a gente falar vai ser pra criar um plano pra melhorar, sabe? Pra conseguir tratar esses pontos que a gente tá tratando na sessão terapêutica, né? Então, isso é de conhecimento geral e não existe uma dúvida assim maior sobre como a aliança terapêutica é importante para fazer um tratamento psicológico específico, tá? Ah, a primeira técnica que eu gostaria de falar aqui é o questionamento socrático, né? Que geralmente o terapeuta vai fazer com o paciente. E é uma questão de questionar de uma maneira para ver o quanto faz sentido aquilo que a pessoa está trazendo. O quanto faz sentido aquele pensamento que a pessoa tem, aquele comportamento que ela fez. E a gente vai esmiuçando, a gente vai perguntando para chegar até onde é que vai essa fonte desse problema e a pessoa conseguir entender o porquê que ela faz aquele comportamento, né? O questionamento socrático é justamente por causa disso, porque o Sócrates questionava, né, as pessoas do porquê que elas sabiam ou não sabiam, né? E isso se trouxe muito para para terapia de uma maneira a interrogar os pensamentos, né? E o porquê que aquela pessoa acha aquilo que ela acha, no sentido de encontrar um fundamento para aquele problema, sabe? Da pessoa conseguir se dar conta do porquê que ela estava fazendo o que ela estava fazendo, pensando o que ela estava pensando, e que tudo que ela faz existe um subsídio, né? Como a gente já falou nos últimos vídeos, subsídios muitas vezes do passado, de coisas que aconteceram, e é delas pensar de determinadas maneiras, por causa disso que aconteceu, mas que hoje em dia já não fazem mais sentido. Ou seja, elas carregam esses padrões de comportamento e pensamentos que muitas vezes já são disfuncionais e não funcionam mais no dia de hoje, mas existe por causa disso. E o questionamento socrático ele vem para esmiuçar, para puxar o fio, sabe? Para ver onde é que ele se conecta lá no começo, entender ele e poder mudar ele, né? Isso é uma parte muito importante. Outra coisa que os terapeutas fazem no começo da terapia, geralmente nas primeiras sessões, é a psicoeducação, né? Quando a gente começa a entender o porquê que a gente tá do jeito que a gente tá,
o porquê que a gente está mostrando esses comportamentos que a gente está fazendo que são disfuncionais, esses pensamentos que nos atrapalham. É muito interessante que o terapeuta ele vai te trazer uma questão, ele vai te explicar o que está acontecendo. Alguns terapeutas que já estão mais capacitados, que entendem mais de determinados sintomas, enfim, eles vão te trazer uma visão neurológica, uma visão da neurociência, do porquê que isso está acontecendo, e vai te explicar o porquê que muitas vezes esses comportamentos, esses pensamentos que você está trazendo, que você está fazendo, eles são feitos da maneira que são feitos, é, é, porque muitas vezes já tem uma explicação fisiológica, mas enfim, o porquê que isso está vindo é algo que vocês vão trabalhando na frente, mas tudo isso que a gente apresenta durante a terapia, ele tem um fundamento, sabe? Tipo, não é uma coisa que acontece só com uma pessoa. Claro que cada pessoa tem sua especificidade, e isso é uma coisa que o terapeuta ele tem que entender e tem que trabalhar, mas que, enfim, tudo que a gente apresenta ele tem um fundamento, né? Então, a psicoeducação se trata sobre isso, né? Da gente conseguir transmitir esse conhecimento para o paciente, para ele poder entender o que ele está passando, né? Pô, a gente não é que não tem a mesma funcionalidade de tratamento. Por exemplo, quando um médico ele só te dá o remédio, ele não te fala o por que você tem que tomar aquele remédio, e só te passa a quantidade e as horas. Agora, quando um médico ele chega, ele te explica o que está acontecendo, ele te fala o porquê que tem que fazer esse tratamento específico, pô, aí você já tem um engajamento diferente, aí você já entende o porquê que você está fazendo isso e quais as consequências de você não fazer esse tratamento e qual é a maneira que o tratamento ele atua, né, no nosso sistema e nesse caso na psicologia, nos nossos padrões de comportamento e pensamento, né? Então eu sempre trago essas questões da medicina porque é mais fácil de entender de uma forma lúdica, né? Mas exatamente é a mesma coisa na psicologia. Se a gente entende o problema, a gente entende o que está acontecendo, a gente tem uma adesão maior, a gente se engaja a querer buscar o tratamento. E às vezes a gente vê que não é um bicho de sete cabeças, que isso tem sempre resoluções, né? Na maioria das vezes, né? Bom, e aqui tem uma parte bem grande, né, que a gente fala na TCC, que é a reestruturação cognitiva, que é realmente mudar esses pensamentos, fazer uma análise funcional, né, a gente entender o porquê que a gente faz o que a gente faz, o que a gente sente e o que essas emoções significam nos nossos comportamentos e pensamentos, né? E depois que a gente entende, a gente tentar dar uma mudança, né, para essas coisas. E é um pouco isso que a gente já falou, né, reconhecer e tentar modificar esses pensamentos por meio do questionamento socrático, por meio da psicoeducação. E a gente tem muitas outras coisas, né? Por exemplo, a gente faz o registro de pensamentos disfuncionais, que a gente chama, eu te lembro, aqueles pensamentos disfuncionais que a gente estava falando na última, os pensamentos intrusivos, né, que a gente sempre fala, que a gente sempre fala sobre, sempre escuta falar sobre os pensamentos intrusivos, pensamentos automáticos. Então, a gente anota esses pensamentos e depois vai trazer à luz da evidência por que a gente fez, por que a gente pensou assim, o que a gente sentiu quando a gente pensou assim, e o que isso significa. Então, a gente vai dando uma análise então para todos esses pensamentos e funcionamentos, né, esses sentimentos e emoções que a gente vai sentindo. Né, a gente também procura os erros cognitivos, que vocês já estão carecas de saber. A gente faz reatribuição, né, as coisas que acontecem, as coisas que a gente pensa, a gente tenta dar um novo significado para essas coisas, né, para que elas não sejam tão disfuncionais para nós e que elas sejam mais fáceis da gente lidar. A gente tem os prós e contras, né, principalmente para as decisões que a gente tem que tomar, para os limites que a gente tem que colocar e para as coisas que a gente tem que alçar também novas, né? Então são balanças que são criadas entre o paciente e o terapeuta que ensinam, né, as pessoas a tomarem melhor decisões, né? Decisões não tomadas muitas vezes por causa dos sentimentos, mas levadas ao raciocínio lógico e pesadas numa balança realmente, né? Listar alternativas racionais para situações que surgem, né? Entender o porquê que
que essas situações mexem tanto com a gente, mas também listar maneiras de interagir com essas situações de maneira com que os desfechos sejam melhores e mais adaptativos, né? E roleplay também é uma coisa bem interessante, né? Que aí é de certa forma uma preparação, né, para essas situações que mexem tanto com a gente, né? A gente entender o que acontece, como é que a gente se sente, isso tudo acontece dentro do setting terapêutico. Então, por isso que eu sempre falo que, pô, é legal você saber essas técnicas, é interessante realmente você estar preparado para quando precisar usar. Sim, é importante estar preparado e saber como elas funcionam, mas tem coisas que só funcionam dentro do set terapêutico porque existe um preparo, existe um conhecimento específico, sabe? São coisas que levam preparação com mais de uma pessoa, sabe? Tipo, não adianta você falar isso aqui pro seu pai e pra sua mãe e achar que eles vão te ajudar a dar desfechos pra esses problemas, porque não vai acontecer, tá? Isso provavelmente pode prejudicar ainda algumas relações que você tem. Por isso que a terapia é muito importante, né? E aqui são coisas que vocês podem ver que não é só para transtorno, sabe? Tem coisas que podem ser usadas no dia a dia, tipo soluções para usar no trabalho, sei lá, para usar na escola, enfim, coisas que incomodam, sabe, para usar durante atividades comuns do nosso dia. Então, sabe, a terapia não é somente para quem tem algum transtorno, alguma coisa do tipo, mas são coisas que são importantes para usar no dia a dia, assim, coisas para pessoas que têm problemas no dia a dia, como todos nós temos, e que seria muito útil para saber se a gente tivesse a oportunidade, né? Então, falar um pouquinho agora sobre as qualidades importantes de um terapeuta, né? É interessante a gente pensar que o terapeuta ele precisa ser empático, ele precisa ter afeto pessoal associado a questão terapêutica, né? Mas tudo isso tem que ser bem dosado, né? O terapeuta ele não pode entrar demais no contexto do paciente, porque isso pode dar atravessamentos que prejudiquem o processo, né? E uma qualidade terapêutica muito importante, né? Que o terapeuta ele tem que ter é um otimismo. É um otimismo quanto à melhora do paciente, é um otimismo quanto à melhora, porque nós sabemos que esses são os cursos naturais da doença e com intervenções bem estruturadas dentro da ciência, a chance de melhora sempre é grande. Então é muito essencial para o terapeuta que ele tenha essa questão de buscar sempre a melhora do paciente e também induzir o paciente a ter esse otimismo e essa melhora, né, dentro do tratamento dele, né? E que se muitas vezes o tratamento não funciona exatamente da forma que tem que funcionar, existem outras medidas, outros tratamentos também que podem dar, mas faz parte da gente entender que sempre existe uma possibilidade de melhora. A ciência hoje progride de uma maneira muito forte e os transtornos mentais são coisas novas. Os problemas mentais, as dificuldades que vão para a terapia são coisas novas, mas que já tem muitas pesquisas e já tem muitos progressos científicos que isso funciona realmente, né? Então isso faz parte do terapeuta. Se você tiver um terapeuta que não te dá um senso de melhora, não te dá um senso de otimismo, é uma coisa errada que ele anda fazendo, tá? Então é importante você sempre prestar atenção nisso. Certo? Eu acho que era isso que eu queria falar sobre TCC. São coisas mais importantes que eu achei de falar. Existem milhares de outras coisas. Mas agora você está introduzindo o que é terapia, o que é TCC e para que é usada, como ela é usada para fora de transtornos também. A gente ouviu falar muitas coisas aqui sobre transtornos, mas agora a gente sabe que a TCC pode ser aplicada no nosso dia a dia, pode ser aplicada em coisas que a gente passa na nossa vida e que ela é muito importante, é uma ferramenta muito interessante que a gente pode usar para problemas em gerais e principalmente tirar essa questão mística de psicologia ser algo subjetivo, não é só ficar escutando e, enfim, não dá saída para os problemas. E, na verdade, quando ela é bem executada e ela é selecionada exatamente para aquilo que ela está se propondo, a gente vê que ela sim é uma ferramenta importante demais e que ela deve ser usada de maneira inteligente, tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa última aula. Agora provavelmente vamos entrar em algumas outras bases, mas provavelmente mais aplicáveis, mais interessantes até um pouquinho, né? Mas fico feliz que vocês tenham assistido esses vídeos e tenham conseguido pegar toda a base que eu queria que vocês pegassem, tá? Então é isso aí. Queria agradecer
por esse momento que vocês passaram aqui comigo, podendo deixar o gostei aqui embaixo, compartilhar com aquela pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo e que vai aprender também. E é isso aí, deixa um comentário aqui embaixo se quiser, do que achou interessante, e se eu utilizo alguma dessas coisas que eu falei nesses vídeos, e se vai utilizar, acho alguma coisa bacana. É isso. Muito obrigado por ter assistido, então até a próxima.